Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês, tá? Bom, agora nós temos menos de 2 semanas, né, para a realização desta prova. Você já sabe o local de prova, porque já saiu o resultado. É bom que você visite o local de prova com antecedência. Não deixe para conhecer só no dia. E claro, o que vale agora, em tão pouco tempo, é uma estratégia. Tem aqueles que vão adotar a estratégia que eu adotaria. Agora, não tem muito tempo para você trabalhar em teoria. Então, a minha estratégia é exercícios, tá? Parte do princípio que você já estudou alguma coisa dessa matéria gigantesca. E, claro, o ideal é você rever os exercícios. E isso, claro, minha estratégia. Principalmente os exercícios que você errou. Uma ferramenta muito interessante é o QConcursos. Eu já cheguei a falar para vocês, eu sou assinante. Então tem ali como você trabalhar exercícios, tem como você saber aquilo que você acertou, mas principalmente tem como você analisar o que você errou. Claro que a gente espera que surjam questões inéditas, mas isso, gente, é muito difícil. Porque a ideia central, ela se perpetua. Por exemplo, na minha área, direito administrativo, atos administrativos, ora, não tem muito o que inventar, né? Se você pega, por exemplo, anulação e revogação, você nem sabe o que vai falar. Ilegalidade, conveniência, inoportunidade, os efeitos. Então não tem muito o que fugir. Então, o importante é nesse pouco tempo que ainda resta, fazer exercícios. E óbvio, exercícios da organizadora, tá? E nesse ponto você tem o QConcursos e também tem o PCI Concursos. Só que eu prefiro o QConcursos porque ele já ataca diretamente a questão específica aí, né, dos assuntos. Bom, vocês sabem que são várias matérias. E essa prova, basicamente, ela tem duas partes. Uma primeira parte, que é as 60, né, que diz respeito às 600 questões da prova objetiva, e uma segunda parte da redação. Só que vocês sabem que a redação só vai ser corrigida até um número específico de candidatos. Então, mostra, claro, a importância da redação é grande, claro, vai ser a decisiva, né, para aqueles que estejam dentro do quantitativo de pessoas que eles vão corrigir, mas é claro que a primeira parte é de suma importância, certo? Se você não tiver um bom resultado na primeira parte, claro que sua redação sequer será corrigida. Com relação à redação, interessante. Na internet você encontra realmente dicas muito boas. Eu confesso a você que há muito tempo eu não faço uma redação. Mas existem dicas consideráveis aí para você se sair bem. Lógico, pessoal. Lá vai o professor Valber se meter numa área que não é dele, mas não é isso, tá? Você veja que eu ensino direito administrativo, mas procurei ser o máximo eclético possível, né, colocando informações, claro, todas baseadas nos exercícios que fiz. Isso, obviamente, com o intuito de ajudá-los. Mas a redação eu acho muito interessante, tá? O que é que eu me proponho agora? Primeiramente, só lembrar de algumas dicas que eu ouvi nos vídeos do professor Rafael Reis, do Estratégia Concursos. Que, aliás, eu já falei sobre esse profissional, excelente. Bom, o que ele fala lá? Fala de algumas regras básicas, né? Fala que não precisa colocar o título na redação da FCC, segundo ele, não precisa colocar o título, que obviamente você tem que
acompanhar a quantidade de linhas. Parece-me que é entre 20 e no máximo 30, mas ele recomenda que você escreva em torno de 25, 26 linhas. Claro que se você escrever 21, né, a sua pontuação vai ser menor do que aquele que escreveu mais. Mas também é óbvio que se você escrever bastante, né, você corre o risco também de errar. Então, ele traz aí o equilíbrio. Ele também fala da história da introdução, dos parágrafos de desenvolvimento, que ele sugere que tenha 2, e o parágrafo de conclusão, todos interligados por conectivos. Muito importante, no caso da Carlos Chagas, que ele tem um texto motivacional, ou até mais de um. Ali é o seu norte. Você deve grifar as palavras-chave desse texto e tentar entender o que efetivamente o examinador, a pessoa que vai analisar aqui, o que é que ele quer. Não é interessante, é claro, você falar nada que não esteja nesse texto. Então, esse texto, que ele chama texto de motivação, é o seu norte. Não esqueçam disso, tá? Com relação ao tema, né, o título que seja, pode aparecer, você pode colocar ou não, tá? Mas o título da redação, o professor recomenda que não coloque, ou pelo menos mais de uns que eu consultei diz que não coloca, certo? Claro, a formatação, a letra legível, ele fala que aproximadamente 17%, em média, 17% de pessoas são reprovadas nessa parte de redação por causa da letra. Você tem que fazer uma letra legível, não pode fazer aquela letra em carretilha, ou seja, aquela letra larga, para dar a entender para ele que você quer ocupar o máximo de espaço, né, possível na linha, não. Escreva normalmente. Sua letra também não precisa ser aquela letra floreada, mas faça uma letra boa. Isso é muito importante. O que mais ele coloca? Ele coloca que você deve, no seu desenvolvimento, usar argumentos de autoridade. O que é isso? Citações, exemplos, textos da Constituição, textos de leis. Isso ilustra. Os temas da Carlos Chagas são temas basicamente sociológicos ou filosóficos. Então é bom você dar uma lida aí em alguns autores, nos principais sociólogos, como Bauman, por exemplo. Bauman, da Sociedade Líquida. Isso é muito interessante, gente. Muito. Então você procura lá. Então, você tem que ter. Eu, especificamente, tenho algumas citações. Tem algumas que eu ainda preciso memorizar, mas tem outras que eu já sei. O filósofo Sêneca, por exemplo, diz: se você não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Lembra do Pitágoras, né? Eduque as crianças para que você não precise punir os homens. Você tem várias citações. Nelson Mandela dizendo que a educação é a ferramenta mais poderosa para você mudar o mundo. Temos várias, né? Olha aqui essa história, por exemplo, do Francis Bacon aí. Ele criou a teoria dos ídolos. O que é ídolo para ele? São obstáculos, distorções, ilusões que bloqueiam a mente humana, levando o homem a errar. Rousseau ressalta que os governantes devem estimular o bom uso dos espaços públicos. Então, procure esses autores. Precisa você se aprofundar. Se você citar, claro, tendo a ver com a sua linha de raciocínio, o que ele está pedindo é muito importante, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Não se esqueça que a introdução e a conclusão não pode ter uma quantidade de linhas maior do que o parágrafo do desenvolvimento. Isso é outra coisa que eu me lembrei agora também. Então, para você corroborar isso, dá uma olhada lá no vídeo do professor Rafael Reis. Muito bom mesmo, tá? E no demais